Olá, que alegria estar com você nesse dia especial, votivo de São Pio de Pietreutina, dia 23 de abril. Programa Vida em Foco sendo transmitido para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto. Também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. E como temos durante todo esse ano na obra Evangelizar, o ano de São Pio, nós temos uma programação especial também dedicada todo dia 23, que é o dia votivo. E hoje isso vai acontecer também aqui no programa Vida em Foco. Eu vou receber daqui a pouquinho o Rogério Melo, que é o coordenador de um movimento nacional de filhos e filhas espirituais de São Pio de Pietreutina. Então, certamente nós vamos crescer espiritualmente. Ele, inclusive, trouxe relíquias de primeiro grau de São Pio. Então, ó, fica comigo, hein? Começando o programa A Vida em Foco. Vem comigo, então, que a gente vai acolher aqui o Rogério Melo, que veio especialmente, viu, para falar com a gente de São Pio, desse movimento que você coordena, né, Rogério? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por vir junto com São Pio, junto com toda essa bagagem que você traz sendo coordenador desse movimento nacional de filhos e filhas espirituais de São Pio. Obrigada, viu? Quem agradece somos nós, Carol, e toda a diretoria aí da TV Evangelizar é Preciso, que a gente está divulgando esse movimento nacional dos filhos e filhas espirituais de São Padre Pio de Pietreutina. Graças a Deus, né, Rogério? Eu queria que você falasse um pouco desse movimento, né? Como que ele surgiu no teu coração? Quando que ele surgiu? Me conta esse início. Carol, a gente fala que o fundador desse movimento foi o próprio São Padre Pio de Pietreutina. Porque hoje na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos para mais de 20 mil santos catalogados, canonizados na nossa igreja. E quando nós vamos nos debruçar sobre a vida, legado e história desses santos, nós nos apaixonamos por cada um deles. Então, nós falamos que não somos nós que escolhemos o santo, é o santo que nos escolhe. Acredito. E o movimento dos filhos espirituais de Padre Pio, o fundador foi o próprio São Padre Pio de Pietreutina. Nós nascemos sem pretensão nenhuma de ser um movimento, de ser uma comunidade, de ser algo, mas com a pretensão só de, como filhos espirituais de Padre Pio, levar a devoção, o legado e história de São Padre Pio. Então, no ano lá de 2019, eu, junto com Raquel Quadrado, que hoje está em memória, ela faleceu devido ao Covid-19, mas nós temos ela no nosso coração, e Frei Luiz Fuiten, o Frei Diogo Luiz Fuiten, que é o nosso assessor eclesiástico a nível nacional, a nível de São Paulo. Nós três ali em uma conversa, e aí a gente comentando, e Raquel falou, por que não fazer uma live logo agora, iniciando a pandemia do Covid-19, né? As pessoas vão estar em casa para levar a vida, legado e história de São Padre Pio. Todo mês, no dia 23, ali a gente começou a se reunir. Em 2019 vocês começaram. Começamos em 2019, no dia 25 de maio de 2019. Data essa histórica para nós, filhos espirituais, que nós comemoramos o nascimento de São Pio de Pietreutina, que é dia 25 de maio. Olha só. E ali, e depois ficou todo o dia 23, que é o dia que a igreja celebra a vida do santo, né? A memória do santo. Sim. E ali, depois de 22 lives, em 22 meses consecutivos, com vários... Sem quebrar nenhum. Sem quebrar nenhum, direto. Com vários temas, né? E de estudos sobre a vida de Padre Pio. Nós levamos uma proposta, né, à sede da Canção Nova para fazer um encontro nacional. A gente já tinha alguns filhos que nos acompanhavam com essas lives e a gente queria ali, sem pretensão nenhuma, nos reunir para passar um dia em oração, Santa Missa, adoração, reza do texto, para nos conhecer e trocar experiência, mas acima de tudo, fortalecer na devoção de São Padre Pio e levar essa devoção a outras pessoas. E ali em 2022 aconteceu o primeiro encontro nacional
dos filhos espirituais de Padre Pio, lá no dia 21 de setembro de 2022, e onde esteve presente mais de 30 comunidades, grupos de oração, pessoas devotas do Brasil todo. Um movimento assim que é super recente, surgiu na internet, e quando vocês fizeram esse primeiro encontro, ele já tinha muitos adeptos, então. É porque São Padre Pio, para nós brasileiros, é um santo bastante novo. Ele foi canonizado em 2002, então ele é atual, né? Parece que ele é próximo da gente, do tempo. Na Itália, tudo bem. Na Itália é um santo muito popular. Ele barra até Santo Antônio, São Francisco. Hoje, o italiano em si tem São Pio de Peltretiana como um dos grandes santos. Mas para nós, no Brasil, é um santo recente. Sim. Mas que ele tomou bastante corpo, bastante proporção de uns 10 anos para cá. Então, quando a gente lançou a proposta lá ali no Facebook, nas redes sociais, apareceram grupos de oração de São Padre Pio em Belém do Pará. Hoje nós temos uma paróquia de São Padre Pio. Nosso pároco lá é o Padre Cleito Laiker, que é o nosso assessor do movimento dos filhos espirituais na região norte do país. Tem um santuário São Padre Pio, primeira paróquia do mundo com o nome de São Padre Pio. Está na nossa capital, em Brasília. Olha, quanta coisa que a gente não sabe ainda. Padre Fernando, né? O Padre Fernando, que é o nosso assessor ali na região centro-oeste do país, né? Então foi aparecendo coordenadores, comunidades de grupo, fundadores de grupo, que tem como baluarte São Padre Pio de Peltretiana, porque o movimento é assim, ele não agrega só os grupos de oração. Nós queremos unir todas as instituições, comunidades, novas comunidades, grupos de oração da renovação carismática, grupo de oração com vínculo na Itália, porque São Padre Pio deixou esse grande legado. Sim. Que foi o grupos de oração, né? Até quando ele faleceu mesmo em 23 de setembro de 1968, no dia 21 aconteceu o Congresso Internacional dos Grupos de Oração de Padre Pio. E ali já se reuniu para mais de 500 grupos de oração de todo o mundo, né? Hoje chega-se a 3.500 grupos. Nossa, muito! No Brasil nós temos só 23 grupos. Olha como nós devemos crescer ainda. Você que está ouvindo e que tem alguma simpatia, tem algum desejo ali de conhecer mais, se aprofundar a vida de São Padre Pio. É um grande legado que ele deixou, os grupos de oração de São Padre Pio. Que bonito. Então esse teu movimento, ele visa ser um imã de alguma forma, né, Rogério? Para que todas essas carismas, todas essas formas, toda essa fé venha. Todas essas formas de interpretação da sua fé, devido a São Padre Pio, colocar em prática. Então tem grupo de Padre Pio que é caritativo, que leva cestas básicas às famílias carentes. Tem grupo de Padre Pio que são comunidades terapêuticas católicas, que acolhe a pessoa em situação de rua, que acolhe o dependente químico. Tem novas comunidades, né? Eu posso citar até a Associação Evangelizar, que tem como baluarte São Padre Pio. Esse é o nosso desejo, que vocês venham fazer parte também com a comunidade Canção Nova, que tem o Centro Médico Padre Pio, que agora estão renovando, vão fazer um hospital, né? A comunidade Obra Lumen, lá de Fortaleza, que tem como baluarte São Padre Pio, faz um trabalho belíssimo com a população de rua, e entre tantas outras comunidades que tem ali um desejo, tem uma afinidade com a espiritualidade de São Pio. Nossa, muito bonito esse trabalho, viu? Rogério, deixa eu te convidar, a gente tem um material preparado para você, falando sobre os conselhos, que são 12 de São Padre Pio. Acompanhe comigo. 12 conselhos de São Pio de Pietrelcina para enfrentar o sofrimento. O sofrimento, suportado de maneira cristã, é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os dons que conduzem à salvação, estabeleceu para conceder-nos a glória. Deus quer que a tua incapacidade seja a sede da sua onipotência. A fé é a tocha que guia os passos dos espíritos desolados.
na agitação das paixões e das vicissitudes adversas, que a grata esperança da inesgotável misericórdia de Deus nos sustente. Coloque toda a tua confiança somente em Deus. O melhor consolo é aquele que vem da oração. A oração é a melhor arma que temos. É uma chave que abre o coração de Deus. O sofrimento é a grande oportunidade do teu progresso espiritual. A felicidade só se encontra no céu. Quanto mais crescem as tentações do demônio, mais perto a alma está de Deus. Bendiga o Senhor pelo sofrimento e aceite beber o cálice do Getsemane. Suporte os sofrimentos durante toda a tua vida, para poder participar dos sofrimentos de Cristo. Lindo, né? Lindo, são 12 conselhos. A gente fica meditando ali nos conselhos, né? Sim, os filhos espirituais são esses que bebem desses conselhos. Não só vestir uma camisa de São Padre Pio, não só andar com o terço de São Padre Pio na mão, mas para sermos filhos espirituais de Padre Pio, devemos ter essa responsabilidade de conhecer as virtudes, a história e o legado desse santo e colocar em prática no dia de hoje. São Padre Pio nos fala que ele estará na porta do paraíso, até que o seu último filho espiritual adentre o paraíso. Nossa. Então é esse santo paterno que se torna pai. E quando nós nos denominamos filhos, nós devemos ter essa responsabilidade também. São Padre Pio nos fala que ele vai ser nosso advogado. Nosso advogado de defesa. Que advogado, hein? Nosso advogado de defesa. Mas se caminharmos bem na terra, se usarmos o nome de filho de Padre Pio e não merecer ser chamado filho, ele vai ser o advogado de acusação. Deus me livre. Não quero Padre Pio como advogado de defesa. Porque é homem de força ali, de muita fé. Sim. Rogério, eu quero agradecer que você trouxe também essa relíquia de 1º grau e no próximo bloco, inclusive, nós vamos dar uma bênção para você. Nós não, né? O diácono Paulo Franceschi vai vir aqui. Mas a gente continua falando sobre esse movimento para no segundo bloco eu até... para você explicar essa parte de esses movimentos todos que existem no Brasil, se eles querem se unir a esse seu, como que vai fazer? Mas não fala agora que a gente vai sair para um intervalo e eu volto com você então, continuando essa nossa conversa e a gente sai agora com imagens de Chapecó, em Santa Catarina, pelo canal 26.1 e Santo Antônio como padroeiro. Já eu volto. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E enquanto nós estamos aqui neste dia votivo de São Pio de Pietrelcina, que é intercessor da obra Evangelizar, estamos vivendo o ano de São Pio, mas estamos também vivendo esse ano que com certeza São Pio está intercedendo, porque nós estamos com a campanha de Jesus das Santas Chagas 2024, olhando para a terra prometida que Padre Reginaldo sonha e coloca também nos nossos corações. E eu peço que você participe desse sonho com a gente. Nós temos um caminho a percorrer em todas essas etapas de Jesus das Santas Chagas e por isso nós precisamos da sua contribuição, que é uma doação com a sua generosidade. Aquela doação que não é apenas para manter a obra, como você já faz todos os meses e que é de muita importância, mas para que a gente possa expandir, possa te acolher melhor, possamos levar mais longe a pessoa de Jesus Cristo nas suas Santas Chagas. Então, esse QR Code que você vê aqui na tela é o caminho seguro para você fazer a sua doação e nos ajudar com esse objetivo da Terra Prometida. E se você é nosso associado, você também recebeu na sua casa um boleto amarelo. É aquela doação extra que nós pedimos
Tudo isso você faz com muita segurança. Você também, se preferir, pode fazer pelos nossos meios de comunicação oficiais. Telefone ou WhatsApp 0 operadora 41 3221 6060 para quem é de Curitiba, região metropolitana. Para quem é de todo o Brasil, 0800 410 6060 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Mas agora eu quero continuar esse momento de muita, eu diria assim, muita descoberta até, viu, Rogério? Agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente e gosto de unir as forças como você tem como objetivo nesse movimento que é nacional, quem sabe internacional, né? Porque você citou, né, algumas referências já fora do Brasil. E também agradecendo que você trouxe aqui essas relíquias de 1º grau de São Padre Pio. Rogério, quer contar um pouco dessa história aqui pra gente? Essa história é um grande presente também de São Padre Pio e uma confirmação para o movimento nacional dos filhos espirituais de Padre Pio no Brasil. Por quê? Como você bem frisou, nós somos um movimento que estamos completando ainda 4 anos. Estamos com 3 anos e meio. Sim. E pela graça de Deus, nós recebemos do Vicariato de Roma, olha, essa relíquia de 1º grau, que são 5 fios de cabelo de São Padre Pio. A igreja fala que aonde está a relíquia está o santo. Então, nesta nossa conversa, São Padre Pio se faz presente, né? Nós temos 3 tipos de relíquias, né, que são veneradas na igreja. A primeira, de 1º grau, que é um pedaço do corpo, um cabelo, geralmente né? o cabelo, o osso, o sangue, né? E a de 2º grau, que é uma roupa, uma bíblia, tecido um livro. Que tocou, né, o corpo, é isso? Algo que tocou o corpo, né? E a de 3º grau, que é essa, que é um tecido virgem que teve contato com a de 1º grau, né? Então, a de 1º grau são poucas que tem, né? E pela graça de Deus, o nosso movimento, ele recebeu no Vicariato de Roma e é uma relíquia peregrina. Ela está peregrinando nas dioceses de todo o Brasil. Aonde o movimento nacional dos filhos espirituais irão, a relíquia irá acompanhar também. São Padre Pio irá conosco também nesse momento, né? Dando a bênção, né? Fazendo aquela, como você falou, unindo diversos carismas, diversas formas de interpretar essa espiritualidade de São Padre Pio. Então essa relíquia está peregrinando esse ano aqui, é isso? Ela está peregrinando esse ano no Brasil, chegou para nós, para a Diocese de Lorena, ela está... Interior de São Paulo, né, Interior Lorena? de São Paulo, né? O nosso bispo, que é referencial do movimento nacional, é Dom Benedito Beni, que é o bispo emérito de Lorena. E essa relíquia, tanto Dom Beni assinou a vinda dela, como Dom Vladimir, que é o bispo titular da nossa diocese de Lorena. E eles me colocaram como guardião dessa relíquia. Essa relíquia está comigo, uma grande responsabilidade. Peço a vocês também que rezem por mim. Não é fácil, né? Porque as ciladas, as invertidas do Barba Azul, como falava Padre Pio, Padre Pio não chamava de diabo e nem Satanás, chamava o inimigo de Deus de Barba Azul. Então, as ciladas dele acontecem muito, né? Porque nós estamos levando a evangelização através de um grande santo que a igreja atesta, né? Um exorcista. Falou que em uma sessão de exorcismo, o diabo falou que Padre Pio dava mais trabalho a ele do que São Miguel Arcanjo. Nossa, então você imagine que santo é esse que nós somos devotos. Ele travava batalhas de 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. E durante a vida inteira, né? Ele teve essas 50 batalhas. Anos. 50 anos que ele passou com as chagas, né? E são muitas histórias de São Pio, né? São muitas. Quanto mais a gente estuda, parece que mais descobre alguma coisa nova, né? O movimento foi assim, a gente pensava que estava sozinho no Brasil. Quando a gente começou a fazer as lives, começaram a surgir grupos de oração, começaram a surgir novas comunidades, começaram a surgir institutos, congregações que tinham São Padre Pio como baluarte, como patrono, né? Aquela pessoa que tinha como referencial.
E nós convidamos a eles e até hoje convidamos a todos a se fazer junto conosco nesse movimento nacional dos filhos espirituais de Padre Pio. Me conta um pouco de como aderir a esse movimento. Existe uma forma de fazer isso? Como que é? Sim, como eu lhe falei, para ser filho espiritual de Padre Pio, nós devemos adquirir as virtudes do santo, procurar imitá-lo. Assim como ele imitou Jesus, nós também conhecermos a virtude dele e colocar em prática. Como eu lhe falei, ele fala que vai ser nosso advogado, mas pode ser de defesa, mas como também acusador. Se a gente usar o nome dele e dar contra fazer o que não deve, como não deve, ele vai ser de acusador. Porque era leal, a igreja era leal ao seu propósito, né? Então o filho espiritual de Padre Pio é esse, que deixa de ser um devoto. Vamos colocar, eu tenho uma devoção a São Padre Pio, eu tenho um namoro. Não, eu sou filho espiritual de Padre Pio, então, em meu caso, é uma responsabilidade a mais. É conhecer a vida dele, o legado dele, é participar das obras caritativas que ele deixou. Não é estar só em oração, mas colocar ação em prática também, né? Ele é muito, esse lado caritativo dele, ele deixou 2 grandes obras sociais para nós. O Hospital Casa Alívio do Sofrimento, na Itália, que hoje são mais de 1.200 leitos, mais de 2.500 funcionários e que recebe na Itália mais de 75 mil pessoas por mês. Nossa, totalmente gratuito. E são os grupos de oração de Padre Pio em todo o mundo que trabalham, que trabalham tanto espiritualmente através das orações, mas financeiramente, trabalhando tudo, né? Financeiramente a gente encaminha uma contribuição para o hospital, porque eles fazem todo o serviço gratuito. E isso tem uma parte financeira. Então são os grupos de oração que mantêm, né? E é isso. Entendi. Tá. E o pessoal que está nos escutando, nos assistindo, quiser saber mais do movimento, vocês têm... Pode entrar em contato conosco. Nós estamos saindo agora o primeiro livro, que é um livro que vai ser um itinerante para os filhos e filhas espirituais de Padre Pio. Vai sair pela editora Canção Nova, São Padre Pio e o Caminho da Fé. Esse livro eu escrevo junto com o Frei Diogo Fuiten e nós damos ali um itinerante para esse filho e filha espiritual de Padre Pio se aprofundar nesse caminho da fé. E queremos que todos os anos vamos lançar um livro com esses assessores eclesiais que nós temos nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul do país. E você que tem um testemunho, tem uma experiência de milagre com São Padre Pio, pode entrar em contato no WhatsApp 11 989 537217. Estamos catalogando diversas experiências de pessoas que são devotas e filhas espirituais de Padre Pio, de São Padre Pio. Esse nosso segundo livro, nós vamos catalogar algumas experiências e vamos lançar. Que legal. Então, em breve a gente vai ter mais contato com os testemunhos também. Que legal. Tem algum que você quer contar pra gente? São diversos. Diversos. Só pra gente, né? Antes da gente ir para a bênção. São diversos. Tem um que ficou muito forte para nós, uma filha espiritual de Padre Pio. Ela não conseguia engravidar. E ela fez a novena de São Padre Pio, que todos os meses nós fazemos também, do dia 14 ao dia 23 de cada mês, né? E essa filha, ela no segundo mês que ela fez a novena, ela engravidou. E o filho dela se chama Pio. Ela deu o nome do filho de Pio, em homenagem a São Padre Pio de Peltretina. Mas se a gente for começar a falar de milagres, tem vários. Aí eu imagino tem milagres de cura de câncer, de cura de AIDS, né? Tem vários milagres mesmo que São Padre Pio, a gente pode falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que os protestantes, a Academia de Aviação dos Estados Unidos estava bombardeando lá a Itália, e aí esse piloto falou que viu um frade sobrevoando a aeronave, eu já escutei essa história, pedindo para ele desviar daquele caminho que ele estava indo. E ele desvia, os outros aviões vão e são bombardeados.
e morre. E depois eles entram em contato com São Padre Pio no convento e ali ele vê que era o frade que estava lá em cima. Entendi. Meu querido, eu vou chamar aqui então para a gente pedir a bênção. Acho que o nosso querido diácono está aqui. Muito obrigada, meu querido. Deixa eu recebê-lo aqui, Rogério. Meu querido Paulo, muito obrigada, viu? Prazer, meu querido. Sempre bem, muito feliz. Sempre. Obrigada. Pode falar no microfone, meu querido, para todo mundo no Brasil ouvir. Diácono Paulo, parte da obra Evangelizar, que inclusive estava no aconselhamento agora, né? Olha que bênção, gente. E tirou 5 minutinhos para vir aqui com a gente, para poder aproveitar esse presente que Rogério Melo trouxe, que é uma relíquia de 1º grau. Então você pode fazer, às vezes, meu querido, de dar a bênção com essas relíquias. Claro, é um prazer, muito prazer, senhor Rogério. Vamos fazer aqui, Deus abençoe, que possamos fazer essa bênção. Um prazer, né? Sempre com São Padre Pio. Sim. É uma relíquia de 1º grau, 5 fios de cabelo de São Padre Pio. Se quiser pegar na mão, diácono, porque daí a gente consegue pegar pela câmera ali. Vira ali para aquele moço ali, essa relíquia. Isso, pronto, para dar a benção ali. Senhor Deus, fonte de todas as bênçãos, que possa trazer esta relíquia, primeiramente sempre a devoção e a lembrança no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e que possa também ser símbolo de fé, símbolo de perseverança na busca de Deus. Que esta relíquia seja um sinal da presença, da intercessão de São Padre Pio na vida de tantas pessoas que recorrem a esse grandioso santo. Eu abençoo esta relíquia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meu querido diácono Paulo. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Até a próxima. Obrigada. Até, viu? Até mais. Padre, sua bênção. Obrigada. Rogério, acho que ficamos por aqui, né? Eu te agradeço, viu? Seja sempre bem-vindo à obra Evangelizar. Obrigado por ter se deslocado de São Paulo até aqui. São Paulo. Mas você é de origem Fortaleza, não? Sim, eu sou de Fortaleza, mas já há 6 anos sou radicalizado em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. Que legal. Então seja sempre bem-vindo. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? A gente que agradece a oportunidade de a gente levar o movimento nacional dos filhos espirituais de Padre Pio. Muito obrigado. Obrigada a você. E olha só, eu vou convidar você, já que hoje é esse dia votivo, nós temos também na nossa programação um especial que foi produzido aqui pela TV Evangelizar. Então, depois do intervalo, você volta comigo aqui para a gente assistir juntos, tá bom? Já eu volto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E está chegando o 7º Evangelizar é Preciso Recife. Então você que está aí do outro lado da tela, você de Pernambuco, vai ter esta grande oportunidade de estar presencialmente neste grande evento, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, todo o Ministério Evangelizar, em uma tarde de muita oração, de muita espiritualidade. Anote a data, dia 27, está chegando, dia 27 de abril, que é um sábado. E a partir do meio-dia nós estaremos com você. Onde? Na Praia do Pina. Então, esteja com a gente, viu? Durante toda essa tarde, em momentos de muita oração e louvor, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, no 7º Evangelizar é Preciso Recife. E agora, como eu prometi para você, nós temos um documentário especial que conta
a vida de Padre Pio. Uma produção original da TV Evangelizar para você a partir de agora. Vamos ver juntos. Não é de hoje que a pequena San Giovanni Rotondo, localizada na região da Puglia, sul da Itália, virou um dos maiores pontos de encontros de fiéis do mundo todo. Foi aqui que viveu e morreu um dos santos mais aclamados pelos italianos, o frade capuchinho, que ficaria mundialmente conhecido como Padre Pio. Mas, afinal, quem foi o religioso que dedicou a própria vida aos pobres pecadores e às almas do purgatório e que, como resposta ao sofrimento oferecido a Deus, recebeu no próprio corpo os estigmas de Cristo? Para responder a essa pergunta, é preciso voltar à segunda metade do século XIX, mais precisamente ao ano de 1887, quando nasce em Pietrelcina o pequeno Francesco Forgione. É ainda menino que ele descobre a própria vocação. Padre Pio già da bambino aveva questo desiderio di consacrarsi a Dio. Padre Pio, desde criança, já tinha esse desejo de se consagrar a Deus, ainda que na sequência ele tenha tido um encontro providencial com um irmão capuchinho que na época percorria os campos e vilarejos pedindo auxílio aos frades, que se chamava Frade Camilo da Santelia a Pianisi. Ele impressiona o menino com a sua figura, uma figura austera, com a barba longa e pés descalços. E essa figura ficou tão presente na mente dele que aos 7, 8 anos, ele sempre dizia: quero ser como o frade Camilo, um frade com barba. Ele então entra para o convento com 15 anos e não tem dúvidas de que aquele era o seu chamado, apesar de todas as dificuldades, obstáculos e tentações. Alguns de seus companheiros que iniciaram o noviciado com ele acabam desistindo, mas ele jamais teve a tentação de voltar atrás. Lui non ebbe mai la tentazione di tornare indietro. Já com o nome de Pio, assumido em 1903 juntamente com o hábito de frade, o jovem estuda, se prepara, é ordenado sacerdote e celebra a primeira missa em agosto de 1910. 6 anos depois, é transferido a San Giovanni Rotondo, onde deixaria boa parte do seu legado. Entre idas e vindas, devido à decisão dos superiores, à saúde precária e até a convocação para o serviço militar, Padre Pio vive em San Giovanni os altos e baixos do sacerdócio. É para cá que ele atrai verdadeiras multidões que o procuram para se confessar e buscar orientação espiritual. Mas é também aqui que ele vive no próprio corpo o flagelo das chagas de Cristo. Stigmate furono un dono unico e grande, ma non un dono facile da portare, né da far riconoscere e da presentare agli altri. Os estigmas foram um dom único e grandioso, mas não um dom fácil de possuir e de mostrar aos outros. O fato de que ele tentava esconder essas chagas era um sinal dessa dificuldade, mas também do fato de que fazia parte da sua cruz. E não deve existir prazer em mostrar a cruz, se deve apenas carregá-la. E para quem sentia essa cruz na carne, como fez Padre Pio por mais de 50 anos, era difícil falar e apresentar aquela que era a sua vida, a manifestação do Senhor no seu próprio corpo. E quello che era il Signore sul suo fisico stesso, ecco. Se de um lado o surgimento dos estigmas propagaria a fama do capuchinho, de outro faria com que ele enfrentasse a dúvida e incompreensão de tantos, e não apenas fora, mas também dentro da igreja. Não gosto de usar a palavra perseguido, mas, de algum modo, Padre Pio foi barrado pela autoridade eclesiástica. Obviamente, por se tratar de um homem carismático, repleto de dons e que atraía tantos fiéis, a igreja queria se certificar de que ele não fosse um impostor,
que não havia enganos, que não existiam outras motivações escondidas. A Igreja mortificou Padre Pio com algumas medidas injustas. Era a forma de agir naquele tempo. Mas ainda assim, Padre Pio amava a Igreja. Sabia que aquela era a estrada que Deus tinha indicado a ele e seguiu em frente sempre com a força da oração. Isso é realmente extraordinário. E lui è andato avanti sempre con la forza della preghiera, no? Questo è davvero straordinario. De 1931 a 1933, Padre Pio perde praticamente todas as faculdades do ministério sacerdotal. Por decisão do Santo Ofício, ele só é autorizado a rezar missas em modo privado na capela interna do convento onde vive. Superadas as proibições, o frade retoma com humildade as atividades cotidianas. E, em meados da década de 40, começa a organizar grupos de oração que logo se multiplicariam e ganhariam representações em vários países, inclusive no Brasil. A iniciativa nasce de um pedido feito pelo então Papa Pio XII. A ideia surge por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando era evidente que a situação da humanidade na Europa e no mundo era de crise e existia grande risco de destruição, exatamente como disse o Papa Francisco pouco tempo atrás, ou seja, o risco da destruição da humanidade. E como se deve agir para curar toda a humanidade daquela forma de mal e sofrimento que não é somente aquela física, mas também aquela da mente e do coração que leva a escolhas que dividem, gera violência e promove a guerra. Padre Pio sabia que a oração era um grande instrumento, um instrumento ao alcance de todos, para chegar a Deus e de Deus ser derramada sobre a terra. Per arrivare a Dio e da Dio ricadere sulla terra. Desde o surgimento, a orientação desses grupos é feita pela casa Sollievo della Sofferenza, na tradução, alívio do sofrimento. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores realizações de Padre Pio. Construído a partir de doações dos fiéis e inaugurado pelo próprio religioso em maio de 1956, o local surgiu como espaço para acolher e tratar pessoas doentes. Hoje, administrado pela Cidade do Vaticano, é considerado um dos centros de tratamento e pesquisa científica mais eficientes da Europa. Possui um centro de pesquisa para o tratamento de doenças genéticas, degenerativas e oncológicas e um poliambulatório de 25 mil metros quadrados, com 60 ambulatórios, 50 especialidades clínicas e 4.300 serviços diagnósticos e terapêuticos. Tudo criado com a ajuda daqueles que abraçaram desde o início o propósito de Padre Pio. Apesar de ter idealizado esse espaço, ele não pôde contemplar todo o alcance de sua obra. Morreu na manhã de 23 de setembro de 1968. As chagas que carregava desapareceram, deixando aos devotos a imagem de um homem santo. Faltava apenas o reconhecimento da Igreja. O caminho de Padre Pio rumo à santidade não foi dos mais curtos. O pedido de abertura do processo de beatificação e canonização do frade aconteceu um ano depois da morte dele, mas a instalação oficial do Tribunal Diocesano, responsável por investigar a vida e as virtudes do então servo de Deus, só aconteceu em 1983. Essa etapa, repleta de testemunhos e depoimentos, só seria concluída 7 anos mais tarde. Foi em 1990 que os 104 volumes de documentos reunidos durante o processo foram finalmente encaminhados à Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano. No Tribunal Eclesiástico em Roma, foram mais 7 anos de análises até que o Papa João Paulo II proclamasse o decreto sobre as virtudes heróicas de Padre Pio, que naquele ano recebeu o título de Venerável. Em 1998, o pontífice reconheceu o primeiro milagre de cura que autorizou a beatificação do sacerdote. A cerimônia para a concessão do título de beato aconteceu no ano seguinte. Em 2001, o Papa João Paulo anunciou o reconhecimento do segundo milagre de cura atribuído a Padre Pio. Era o passo que faltava para a canonização do frade capuchinho, que aconteceu em 16 de junho de 2002. Uma manifestação de fé sem precedentes.
Papa Giovanni Paolo II, pur molto malato, já molto, diciamo, in una situazione molto precaria di salute. O Papa João Paulo II, apesar de muito doente, com a saúde bastante precária, teve a tenacidade e a força de dizer: eu quero fazer essa canonização, porque era um desejo, um sonho dele desde sempre. Obviamente, para todos nós, todos os devotos de Padre Pio espalhados pelo mundo, foi um momento de grande relevância, não só para aqueles tantos peregrinos que se deslocaram a Roma, e sabemos que foi uma das canonizações com mais registro de público, mas também para aqueles que não puderam se deslocar e acompanharam a celebração dos seus países como um momento importantíssimo. Como davvero um momento importantíssimo. O título de santo, concedido há 2 décadas, só aumentou o fervor dos devotos que todos os anos fazem verdadeiras peregrinações para orar, pedir e agradecer a intercessão do Capuchinho. E para atender a toda essa demanda, a Ordem dos Frades Menores construiu um novo santuário. Com 6.000 metros quadrados e capacidade para 7.000 pessoas, o local se tornou uma das maiores igrejas da Itália em área construída. Mas é na simplicidade da capela inferior que está a relíquia mais valiosa de todas, o corpo de Padre Pio. Quando exumado em 2008, peritos do próprio Vaticano não encontraram um corpo 100% incorrupto, mas se surpreenderam com a ausência absoluta de mau cheiro. Tronco e membros estavam bem preservados e receberam um tratamento químico para manter as condições. Já o rosto precisou receber uma máscara de silicone para reparar estruturas que sofreram com a ação do tempo. Transladado em maio de 2021, o corpo de Padre Pio foi depositado numa cripta com temperatura controlada, protegida por uma parede de vidro, e desde então segue exposto à visitação. Tem fila de devotos para ver e sentir a eterna presença do frade Capuchinho, que olhando assim, parece dormir um sono tranquilo, no lugar que o acolheu e que ele amou de todo o coração, a morada eterna do Filho Santo de Pietrelcina. E é assim que nós vamos caminhando para o final deste programa. É muito bom poder compartilhar com você tudo que nós temos sobre Padre Pio, São Pio de Pietrelcina aqui na nossa programação, nesse ano que é especialmente dedicado a ele, que é intercessor da obra Evangelizar é Preciso. Portanto, nós temos mais na nossa programação para você sobre a vida, sobre essa devoção linda a São Padre Pio. Então, te convido, fique conosco e amanhã a gente tem um novo encontro. Então eu espero você. Fica com Deus.